O assunto que a gente vai abordar agora é especificações da resposta temporal. Então, o que é isso? Essas especificações são características da resposta que a gente usa, como parâmetros para definir, por exemplo, uma saída desejada. Então, eu diria que a minha saída teria como valor de regime 10, teria um sobressinal de 5%, um tempo de acomodação de 15 segundos. Então, todos esses são parâmetros que a gente caracteriza uma resposta desejada. E aí a gente vai ver quais parâmetros são esses que são os mais usuais. Então, começando, eu tenho o YSS, que é o valor final do y de t, ou a gente chama também valor de regime permanente, que é esse valor que o meu y vai atingir à medida que o tempo passa e a resposta se estabiliza. Ele tem esse nome YSS porque o regime permanente em inglês se chama Steady State. Então, o regime permanente é quando a resposta se estabiliza, Então, se eu considerasse que a resposta se estabilizou, digamos, aqui, daqui para cá seria o meu regime transitório, daqui para cá o meu regime permanente. Vamos lá. O próximo parâmetro seria o tempo de subida, que aí seria o tempo que a resposta levaria para chegar aqui até o valor de regime, sem necessariamente ter que ficar nesse valor. Esse tempo de subida ele pode ser de 0 a 100%. Então, por exemplo, daqui até aqui pode ser de 5 a 95% ou de 10 a 90%. Então, o tempo que ele passa para chegar de 5% até 90% da resposta final seria um tempo assim, de 5 a 95%. Seria um pouquinho diferente, mas é mais comum a gente ter esse tempo de subida entre 0 e 100%. O MP é o meu sobressinal máximo, ou overshoot, aqui bem característico por ser esse valor que ultrapassa da forma máxima o meu valor de regime. Só que esse meu MP ele é percentual. Isso quer dizer que eu vou estar me referindo a ele, mas falando em relação ao valor de regime. Então vou dizer 5%, 10%, 30%, porque não faria sentido, por exemplo, se eu tenho um valor de regime de 1000 e um overshoot que ele passa, digamos, 1, eu tenho uma relação de overshoot muito pequena. E aí se eu tivesse um valor de regime de 1 e ele passa a 1, eu tenho um overshoot aí de 100%. Então é um valor comparativo muito grande. Então faz mais sentido a gente falar nele de forma percentual. Eu tenho o tempo de pico, que é o tempo onde eu tenho esse sobressinal máximo, e o tempo de acomodação. O tempo de acomodação é o que é um pouquinho mais complicado, mas também é simples. É o tempo em que minha resposta leva para atingir e permanecer em uma faixa de 2%. A gente chama o tempo de acomodação de 2%, ou 5%, que é o tempo de acomodação de 5% do valor de regime permanente. Então, se o meu valor de regime permanente é esse aqui, eu vou traçar uma linha com, digamos, 2% a mais e 2% a menos. Isso vai me definir uma área que está aqui em azul claro, E quando é que eu tenho meu tempo de acomodação? Ele vai ser quando a minha resposta entra dentro dessa área e não sai mais. Ela fica contida, ela se estabiliza dentro dessa área. E é mais ou menos por aqui, ó. Aqui a minha resposta entra e ela não sai mais. Se eu fosse ver aqui, ela entra, mas já sai aqui, Aqui ela entra, mas já sai aqui. Aqui ela entra, quase não sai, mas chega a sair aqui. Aqui, finalmente, quando ela entra, ela não sai mais. Então, esse seria o meu tempo de acomodação.
Geralmente, em termos heurísticos, né, o que a gente vê na prática, que são boas dicas, mas não são regras. Quando eu tenho o fator de amortecimento menor do que 0,4, eu termino tendo uma resposta com sobressinal excessivo. Entre 0,4 e 0,8, eu tenho uma chamada resposta satisfatória, que é eu não tenho nenhum sobressinal tão grande e a minha resposta ela é rápida. O meu tempo de subida, o tempo de acomodação, eles são pequenos. E aí quando eu tenho o QSI maior do que 0,8, eu já posso, pode acontecer, né, de meu sistema não atender em termos de velocidade ao que eu preciso, né, ele responder de forma lenta. Sabendo esses parâmetros, a gente tem que ver agora como calcular cada um deles em relação aí meu sistema de segunda ordem, por exemplo, em relação ao QSI, o fator de amortecimento, e o ômega-n, a frequência natural, e o meu sistema de primeira ordem em relação ao parâmetro tal. É porque não adianta eu ter essas especificações, por exemplo, 5%, eu quero uma resposta com 5% de sobressinal, 10% ou 10 segundos de tempo de acomodação, se eu não sei trazer isso de volta para um sistema físico, né? Para um sistema que cause essa resposta. Então eu tenho que saber relacionar esses dois. Então vamos ver como é que a gente calcula cada um desses parâmetros, dessas características. Ó, primeiro para o sistema de primeira ordem. Então, o sistema de primeira ordem é bem simples. Por quê? Porque a resposta dele, ela vai subir aqui, ó, e ela não vai passar. Ela vai atingir esse valor e ficar nele. Então, primeiro eu não vou ter sobressinal. Não faz sentido eu calcular sobressinal. Sem sobressinal, sem o tempo de pico também, né? O valor de regime faz sentido. E aí, o valor de regime a gente não precisa calcular, porque vai depender só do ganho. O TR, ele só faz sentido se for esse de 5 a 95 ou de 10 a 90%, né? Porque o de 0 a 100% acontece que 100% exponencial ela só vai atingir no infinito. Então não faz sentido a gente estar calculando. E o que vai fazer sentido para a gente calcular mesmo é esse tempo de acomodação. Só que se eu fosse considerar essa mesma faixa, perceba que quando o meu sistema entrar nessa faixa, por exemplo aqui, ele não chega a sair mais dela. Então o tempo de acomodação vai ser o tempo em que meu sistema entra na faixa. Então vamos ver como é que calcula esse tempo de acomodação. Para o critério de 2%, outra coisa que eu quero dizer é que a gente vai usar o y de t, considerando que eu tenho um ganho k igual a 1 para esses desenvolvimentos aqui. Porque o ganho ele não vai mudar a forma da curva, as proporções, ele só vai mudar, digamos, o valor de regime, vai deixar todas as coisas proporcionais a isso. Então ele termina sendo irrelevante nesses nossos cálculos. Então a gente usando um ganho 1, o meu y de t ele é 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Essa é a minha resposta do sistema de primeira ordem a um degrau unitário, né? Então, para encontrar o TS, o tempo de acomodação, eu vou igualar isso a 0,98, que naquela faixa de 2% fica 2% abaixo da resposta, que seria 0,98 seria aqui, ó, essa faixa aqui de baixo. Então, quando o meu sistema atingiu aqui, é onde eu vou saber o resultado, o tempo, né? Eu vou dar esse 0,98, que é esse eixo aqui y, o valor, e eu quero saber o tempo que ele demora para atingir isso. Então, calculando, boto 0,98 igual
a 1 menos exponencial de menos ts sobre tal, eu chego em exponencial de menos ts sobre tal igual a 0,02. Eu aplico o ln dos dois lados para tirar a exponencial e calculo meu ts como sendo 3,91 vezes o valor de tal, que aí a gente aproxima para 4 tal. Então ts 2% vai ser igual a 4 tal. Para o critério de 5%, o procedimento é semelhante e eu chego no valor de 3 tal. Então, para sistemas de primeira ordem, basicamente a gente pode usar só o tempo de acomodação. Para sistemas de segunda ordem, principalmente amortecidos, aí a gente tem bem mais opções. Por exemplo, o meu y de t, considerando k igual a 1, vai ser 1 menos exponencial de menos que si ômega nt, raiz de 1 menos que si ao quadrado, cosseno de ômega dt menos φ, onde esse φ é o arco tangente de si sobre raiz de 1 menos que si ao quadrado. Só que a gente também pode definir ele como sendo o arco seno de si. Perceba que a tangente termina sendo a divisão do seno sobre o cosseno. Só que às vezes eu posso ter valores, digamos, 10 sobre 11. Então o numerador não é um seno, nem o denominador é um cosseno. Só que nesse caso aqui, ó, perceba que se eu somar o que si ao quadrado mais o quadrado daqui de baixo, eu vou chegar em 1. Então esses dois estão de tal forma que eu tenho aqui realmente um seno e um cosseno. Vamos lá para o cálculo do TR primeiro. Então o TR ele vai ser o meu tempo de subida, né? Ele vai ser o valor em que minha curva atinge pela primeira vez aqui esse valor de regime. Beleza? Ela atinge outras vezes, mas o que eu estou interessado é a primeira vez. Nesse caso, para encontrar esse meu TR, eu vou aplicar y de TR igual a 1. Então, do lado do y aqui eu tenho 1, e do lado da função eu vou ter 1 menos exponencial de menos que si ômega n em TR, dividido por raiz de 1 menos que si ao quadrado, cosseno de ômega d TR menos φ. Esse 1 se cancela com esse outro 1 aqui, e eu tenho essa equação igual a zero. Só que aqui eu consigo separar essa equação em dois termos que estão sendo multiplicados: cosseno e a exponencial. Porém, para o resultado dar zero, pelo menos um dos dois aí vai ter que ser zero, né? Então eu vou ter ou a exponencial sendo igual a zero ou o cosseno sendo zero. Porém, como essa exponencial ela só vai chegar em zero quando o tempo tender a infinito, eu sei que o que eu estou procurando é um valor em que o cosseno seja zero. Então, para o cosseno ser zero, a condição que eu encontro é que ômega d vezes TR menos φ vai ser igual a um π sobre 2 mais π vezes um n, onde esse n pode ser 0, 1, 2 e assim por diante. Como eu quero o primeiro valor, eu vou aplicar aqui para n igual a 0 e eu encontro ômega d TR menos φ igual a π sobre 2, que vai ficar aqui, quando eu desenvolver, π sobre 2 menos arco seno de si dividido por ômega n raiz de 1 menos que si ao quadrado. Isso dá aproximadamente um valor de 2 sobre ômega n. Então a gente vê que esse ômega n ele é bem relacionado ao tempo de subida. Então o ômega n, no final das contas, ele diz muito sobre a velocidade do sistema, a responsividade do sistema. Quanto maior o ômega n, mais rápido ele vai chegar nesse valor de regime, mesmo que passe, né? No caso de sistemas subamortecidos.
Em seguida, a gente vai calcular TP e MP. Então vamos olhar aqui a figura de novo. O TP e MP eu consigo calcular sabendo esse ponto aqui, né? O TP é a coordenada x aqui desse ponto do tempo e a coordenada y ele vai ser, com ela eu consigo calcular o MP, né? Só que o MP não vai ser diretamente ela, mas vai ser um valor percentual em relação ao valor de regime. Como é que eu calculo esse ponto aqui? Então perceba que esse é um ponto de máximo, né? Então nesse ponto eu tenho a minha derivada igual a zero. Eu posso ver que a minha derivada aqui, a tangente e a curva nesse ponto vai ser horizontal. Só que isso não acontece só uma vez. Aqui em zero eu tenho uma derivada igual a zero, igual a zero. Aqui eu tenho outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra e assim por diante. Eu não quero essa primeira, eu vou querer a segunda. Então vamos ver lá esse cálculo. Eu vou fazer a derivada aplicado no tempo igual a TP igual a zero. Se eu olhar aqui a equação do sistema, como é que eu vou derivar? Eu vou derivar em relação ao tempo. Esse termo aqui vai ser zero, é fácil. E esse termo maior é o produto de duas funções, né? Então aí eu vou usar a regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Para derivar aqui a exponencial, perceba que o argumento dela depende do tempo, então é como se eu tivesse um exponencial de uma função no tempo. A derivada da exponencial é a própria exponencial, né? Então eu fico com, pela regra da cadeia, com E vezes f de t, vezes a derivada do f de t no tempo. Beleza? Então o que vai acontecer devido à exponencial aqui é que o f de t é menos que si ômega nt, a derivada dele vai ser esse termo aqui, né? Menos o t. Então o menos que está aqui termina sendo cancelado e eu venho multiplicar isso aqui por que si ômega n e pelo cosseno, né? Então eu fico com esse termo aqui primeiro. O segundo termo vem do cosseno. E no cosseno eu também vou ter um cosseno aqui de uma função do tempo. Que aí, pela regra da cadeia, vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, em f de t, vezes o f ponto de t, né? Então, o menos daqui vai se cancelar com esse menos, o cosseno vai virar um seno, e eu vou multiplicar por f ponto de t, que aqui, se eu derivar esse argumento em relação ao tempo, eu fico só com ômega d. Então, perceba o que acontece aqui. O meu seno virou cosseno, aliás, o contrário, cosseno virou seno, e aqui à esquerda eu estou multiplicando por um ômega d. Então, como eu estou igualando isso tudo a zero, eu posso cancelar, né, alguns termos que são comuns em relação aos dois. Nesse caso, esses dois termos são comuns, eu cancelo. E o ômega d, como é ômega n raiz de 1 menos que si ao quadrado, eu cancelo com esse ômega n aqui. E eu fico com que si cosseno de ômega d tp menos φ, mais raiz de 1 menos que si ao quadrado, seno de ômega d tp menos φ igual a zero. Só que, como meu arcosseno, meu φ é um arcosseno de que eu sei que o meu que é o seno de φ, né? Φ é o arco
cujo seno é xi. Então eu vou ter xi igual a seno de φ. O outro termo é raiz de 1 menos xi ao quadrado. Ele vai ser o módulo do cosseno de φ, porque a raiz vai dar sempre um valor positivo, né? Então, se eu considerar que esse φ está no primeiro quadrante, eu vou usar somente o cosseno de φ. Vou considerar que o φ é um ângulo pequeno e esse cosseno vai ser positivo. Beleza? Então, onde eu tenho o xi aqui, eu substituo por seno de φ. E o raiz de 1 menos xi ao quadrado eu substituo por cosseno de φ. O que é que acontece aqui? Perceba que isso está a soma dos arcos de um seno, né? Eu tenho seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então eu fico com o seno da soma aqui desses argumentos. Quando eu somo os argumentos, o meu φ se cancela e eu fico finalmente com seno de ômega d Tp igual a zero. Bem legal, né? Então, o meu ômega d Tp vai ser igual a um n vezes um π, onde o n pode ser de 0, 1 até infinito. Como a gente viu, para o caso de n igual a zero, eu tenho Tp igual a zero, que é a origem do meu gráfico, e eu não estou interessado, então eu vou aplicar n igual a 1 para pegar o próximo pico, que é o pico máximo, né? Então, para n igual a 1, eu encontro o meu Tp como sendo π sobre ômega d. E aí, para encontrar o MP, eu tenho que calcular esse percentual, que vai ser o y para t igual a Tp, menos o y de regime, isso tudo dividido pelo y de regime, mas usando um ganho estático de 1, o meu MP vai ser simplesmente y de Tp menos 1, porque o y de regime vai ser 1. Então, 1 aqui e 1 aqui. Fazendo esse cálculo, que eu vou deixar para vocês fazerem, eu encontro o MP igual a exponencial de menos xi π sobre raiz de 1 menos xi ao quadrado. Para finalizar, no caso de subamortecido, o cálculo do TS ele é muito difícil de ser realizado. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O problema no TS é que não só o ponto tem que entrar nessa faixa, como ele tem que permanecer nessa faixa. Então eu poderia delimitar aqui pontos que passam na interseção dessa faixa, mas eu não consigo um jeito simples, matemático, de garantir que essa curva vai permanecer na faixa. Então eu não consigo encontrar um tempo preciso a partir da equação. Mas a gente tem valores aproximados e esses valores dão para TS 2% 4 sobre xi ômega n e para TS 5% 3 sobre xi ômega n.